tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é pronomes relativos e orações adjetivas. Embora sejam dois assuntos independentes, eles têm uma relação muito grande de compreensão. Vamos primeiro analisar o que é um pronome relativo. É aquele que faz uma referência a um termo anteriormente mencionado na oração. Ele é responsável pela ligação entre as orações. Essa ligação ela ocorre para que não seja repetido algum termo, geralmente é o termo antecedente, o termo que vem antes de uma oração. Observem só esse processo. Eu tenho duas orações aqui. A primeira oração, ele falou daquela menina. Ok? É um período simples, porque eu tenho apenas um verbo, o verbo é falou. Logo abaixo eu tenho uma segunda oração, aquela menina está sentada. Vamos imaginar que essas duas orações, elas compõem um texto. Imaginem que elas estejam ali justapostas, uma do lado da outra. Essa repetição de aquela menina, ela fica uma repetição chata, ela é uma repetição que trunca a leitura, que não deixa a leitura acontecer, que não deixa a leitura fluida, né? A gente para ali e fica observando aquela menina sendo repetido e isso acaba gerando ali um sentimento de que a leitura ela não vai acontecer de forma plena, tá? É justamente para isso que existe o pronome relativo. Ele transforma essas duas orações, que estão em períodos diferentes, são dois períodos simples, em uma oração com período composto e, além de tudo, ele evita que haja a repetição desse elemento que chama tanto atenção na hora da leitura. Então, olha só, ele falou daquela menina que está sentada. Olha só como a gente enxugou aí essa oração. Tiramos a repetição e estabelecemos aí uma ligação perfeita entre a oração inicial e a segunda, ok? Então o pronome relativo ele funciona justamente para isso mesmo, para ligar as orações e evitar repetições. Esse que, pessoal, ele passa a exercer a mesma função sintática do elemento que ele substituiu. Observemos aqui, ó. Ela falou daquela menina, objeto indireto da oração. Aquela menina está sentada. Aqui, aquela menina é o sujeito. Ele falou daquela menina, o objeto indireto está aqui. E quem está sentado? A menina. É como se eu tivesse escrito aqui no lugar do que, a menina. Isso significa que o que, além de ligar as orações, ele exerce uma função sintática de sujeito. Vamos agora ao estudo das orações subordinadas adjetivas. O pronome relativo ele está muito presente no estudo dessas orações. Ele é o responsável ali por ligar uma oração à outra. Vamos lá então. Oração por quê? Porque eu tenho um verbo. Subordinada por quê? Porque há uma relação de dependência. Vocês vão observar que a oração que tem o pronome relativo, ela depende da oração anterior. Caso contrário, não há aí nenhum tipo de compreensão dessa segunda oração. E adjetiva porque geralmente ela vai estar no lugar de um adjetivo. O adjetivo ele vai ser transformado em oração. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos então as orações adjetivas. O pronome relativo ele é extremamente importante para essas orações. Por quê? Porque ele é o responsável por ligar as orações adjetivas às orações principais. Vamos ver então a classificação dessas orações. Há dois grupos de orações adjetivas. As orações adjetivas restritivas e as orações adjetivas explicativas. Visualmente é muito fácil distingui-las, porque uma tem vírgula e a outra não. Então a presença da vírgula é algo marcante aqui. Ao olhar para uma oração adjetiva e inferir ali a presença da vírgula, isso já basta para eu classificá-la enquanto explicativa. Então, o difícil dessa oração não é basicamente a sua classificação, mas a sua compreensão semântica, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que a gente vai tirar de letra aqui. Então, vamos lá. Vamos ver em que consiste a classificação da oração adjetiva restritiva. Observem aqui essa construção. Os bancários grevistas tiveram aumento. Eu tenho um período simples, porque eu tenho um verbo apenas.
Dentro desse período simples, eu tenho em destaque aqui a palavra grevistas, que morfologicamente funciona como um adjetivo, sintaticamente é um adjunto adnominal, né? Ele está junto aqui do nome bancários, qualificando esse nome. E aqui nessa segunda oração, eu já tenho um período composto, observem, eu tenho o verbo fizeram e tenho o verbo tiveram. Dentro desse período composto, pessoal, eu tenho uma oração adjetiva, uma oração que cumpre a função de um adjetivo. Então, o que antes era um adjetivo se tornou uma oração adjetiva por conta da presença de verbos. Semanticamente, é importante a gente considerar o que significa restritiva. Restritiva vem de restrição, de particularização. É quando eu me refiro a apenas um grupo. Então, quando eu digo que os bancários que fizeram greve tiveram aumento, eu digo também que houve uma parcela de bancários que não aderiram à greve e, consequentemente, não tiveram aumento, tá? Então, eu restringi apenas a informação aos bancários que fizeram greve, a uma parcela dos bancários. Vamos agora à análise da oração explicativa, da oração subordinada adjetiva explicativa. Temos aqui um período simples, os bancários grevistas tiveram aumento. Morfologicamente, grevistas é uma palavra que se encaixa aí no contexto dos adjetivos, porque está qualificando bancários, tá? Essa vírgula faz com que essa característica ela seja momentânea e agora nós vamos transformar a característica grevistas, o adjetivo grevistas, numa oração. Observem aqui embaixo. Os bancários que fizeram greve tiveram aumento. Eu tenho um período composto, dois verbos, olha, fizeram e tiveram. E onde eu tinha um adjetivo, eu passo a ter uma oração adjetiva. Essa oração, ela vem separada por vírgulas. Isso já me basta para classificá-la enquanto uma oração subordinada adjetiva explicativa, ok? E agora, pessoal, quando ela vem por vírgulas, ela tem um sentido de generalização, ok? Aqui eu não me refiro apenas a uma parcela dos bancários, e sim a todos, porque todos os bancários aderiram à greve, ok? Então essa relação de restrição e de generalização, ela tem que ficar muito clara aí para a gente poder analisar não só com relação à classificação das orações, mas com relação à compreensão do conteúdo delas, tá? Resumindo, nossa aula de hoje contemplou o estudo dos pronomes relativos, das orações adjetivas, vimos como se dá o uso do pronome, como ele acaba ligando orações, vimos como se dá a classificação das orações adjetivas em restritivas e explicativas. Valeu, pessoal! Muito obrigada, até a próxima!